Nada além do sangue. Nós precisamos do sangue de Jesus nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, versículo 17 a 23. Lucas, capítulo 15, versículo 17 a 23. Uma história muito conhecida no meio evangélico, muito conhecida entre os cristãos. Diz assim a palavra do Senhor: e tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. A história toda vocês conhecem. Eu estou falando sobre o filho pródigo, ou o filho gastão, que pegou a parte que lhe devia da fazenda, que lhe cabia da fazenda, e gastou-a todo com os prazeres da vida da época. Porém, nós percebemos aqui que o filho, com a situação de mal a pior, ele cai em si e diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. O que é que ele estava dizendo aqui, queridos? Simplesmente ele estava dizendo: vou até meu pai pedir uma segunda chance. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Uma segunda chance. Mas, pastor, o que é uma segunda chance? Uma segunda chance é uma oportunidade de podermos fazer alguma coisa novamente. É uma oportunidade de podermos fazer alguma coisa novamente. Para nós sabermos se uma segunda chance é importante para pessoas, ou para algumas pessoas, nós poderíamos perguntar, por exemplo, para uma criança que acaba de desobedecer o pai e a mãe e sabe que vai ser castigada por aquela desobediência. Nós poderíamos perguntar ao motorista que acaba de sofrer um acidente por estar em alta velocidade, numa pista em que a velocidade era muito mais baixa da que ele estava usando. Nós poderíamos perguntar para um corredor de uma Olimpíada, que por milésimos de segundo ganha a medalha de prata. Eu lembro-me quando a Malrimagem ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro feminina para o Brasil na Olimpíada, no salto à distância simples. Ela pulou 1 centímetro a mais que a segunda colocada. Pergunte-me se aquela segunda colocada não gostaria de ter uma nova chance, uma segunda chance, para tentar pular 1 centímetro a mais que a Mal. Poderíamos perguntar para o funcionário que acaba de discutir com o seu patrão por um assunto que ele não tinha total razão,
e por isso ele foi demitido. Eu tenho certeza que todos esses exemplos que eu estou dando, se chegássemos nas pessoas citadas e perguntássemos se eles gostariam de ter uma segunda chance para se redimir do erro que cometeram, com toda certeza eles diriam que queriam uma segunda chance. Se nós olharmos para a Bíblia também está repleta de situações e de pessoas que queriam uma segunda chance. Por exemplo, o padeiro Mor, de Faraó do Egito, que estava com José na prisão e que foi preso por um erro. Com certeza ele gostaria de ter uma segunda chance para se redimir do erro. Por quê? Porque aquele erro que ele cometeu levou-o à execução. Ele foi morto por causa daquilo, por causa daquela falha. Esse homem não teve uma segunda chance. Nós podemos olhar para outras pessoas que não tiveram segunda chance. Coré não teve segunda chance. Jezabel não teve uma segunda chance. Safira não teve uma segunda chance. Os acusadores de Daniel não tiveram uma segunda chance. Porém, eu tenho certeza que se eles imaginassem o fim que eles tiveram, com certeza eles iriam pedir, eles iriam desejar ter uma segunda chance para redimir-se e corrigir os seus erros. Tem momentos que eu fico pensando, eu fico imaginando, após um plano de Deus tão perfeito, se Deus tivesse ficado irado com o homem e não desse para ele uma segunda chance, o que seria de cada ser humano nesta terra? Se Deus tivesse deixado o homem, a Deus dará de qualquer maneira se virar, sem interferir na história humana em diversos momentos. Acredito que hoje nós viveríamos muito pior do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Pensa um pouco comigo, meu querido. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Forma para ele uma ajudadora, uma mulher. Entrega um jardim lindo em suas mãos para ele lavrar, para ele cuidar. Tudo nesse jardim funciona em total harmonia, de animais a vegetais, árvores de todos os tipos de frutos, e Deus dá uma única ordem ao homem, faz um único pedido, e ele diz, lá em Gênesis 2, podem comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não é para vocês comerem, pois se vocês comerem, certamente morrerão. Ou seja, Deus dá uma orientação, dá uma proibição e dá uma punição. Ele mostra um caminho pelo qual o homem deveria seguir. O ponto é simples: tinham tudo o que quisessem, apenas não comam de uma árvore. Mas o homem não consegue obedecer essa orientação de Deus, não consegue entender a proibição que Deus faz, e por causa disso, desobedece aquilo que Deus fala, e por causa disso, recebe a punição prometida por Deus. Essa desobediência traz a queda do homem, e esta queda, numa engendrada ideia do inimigo, faz com que uma porção de desgraças cheguem ao homem. Primeiro, foi expulso do jardim que Deus havia feito para o homem morar. Perde-se totalmente a harmonia. O homem perde a sabedoria plena. Pastor, como assim perde a sabedoria plena? Simples. Continue a leitura e você vai ver que Deus precisa confeccionar
roupas de couro para o homem. Maravilha! O problema é que Deus tem que vestir estas roupas no homem. Ou seja, ele não sabia nem como vestir as roupas. Então, quer dizer que ele perde a sabedoria plena. O homem é destinado a morrer. E o pecado passa a ser conhecido pelo homem. Nessa situação, o homem conhece o assassinato, conhece a prostituição, conhece a corrupção, conhece o ódio, a rebeldia, a idolatria, tem esquecimento e afastamento de Deus, surgem as doenças, vem a incredulidade, aparece a ganância, a busca pelo poder, a busca por querer ser igual a Deus, a busca por alcançar uma glória que não era dele, de Deus, mas o homem começa a buscar a glória para si, como no evento da Torre de Babel. Com isso, a criatura afasta-se do seu Criador. Mas eu quero lembrar a você, meu querido, que por mais errado que um filho possa estar, um pai nunca esquece do seu filho. O pai sempre vai lembrar-se do filho, mesmo que com dor, mas vai lembrar daquele ser que ele criou com amor e com carinho, e tem com certeza o desejo de encontrá-lo novamente, como era o desejo do pai e do filho pródigo. Na infinita sabedoria do Senhor, ele já prevê no futuro haveria uma segunda chance para a redenção do homem pela queda no jardim do Éden. Nós vemos, queridos, que a história nos conta que, passado muitos anos, Deus chama um homem por nome Abrão e diz para Abrão: de ti farei uma grande nação. E aqui começa uma história fantástica de uma promessa para um velho. A promessa é para um velho, casado com uma velhinha simpática, porém sistemática e às vezes cética, que não acredita em algumas coisas. E talvez seja cética porque ela deveria ter um sonho, e esse sonho não podia se concretizar por um simples motivo: ela era estéril, então não podia ter filhos. Mas o que mais me chama a atenção nessa história, queridos, é que quando Deus promete a Abrão que dele viria uma grande nação, ou seja, que ele teria uma descendência, se ele teria uma descendência, ele teria um filho. E quando ele diz para Abrão sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para um lugar onde Deus mostraria para ele, Abrão sabia da esterilidade de Sara. Ele já era casado com ela há muitos anos e ela não tinha filhos. Abrão sabia dessa dificuldade e ele não olha para essa dificuldade. Ele simplesmente acredita naquilo que Deus estava falando. Deus honra a fé de Abraão, porém demora 25 anos da promessa ao cumprimento. Mas Deus cumpre a promessa, nasce Isaac, o filho tão desejado. E aí começa então a segunda chance para o homem. Começa a tomar forma uma história linda para o futuro de Isaac. Isaac gera a Jacó, e Jacó gera 12 filhos. Jacó, filho de Isaac, tem uma situação muito particular com Deus. A história dele também é meio complicada. Mas chega um momento em que ele, numa noite, luta a noite inteira com um anjo. E nós acreditamos que isso seja uma teofania, que ele lutava com o próprio Deus no vale de Jaboque. E lá, Jacó diz: não vou te largar enquanto não me abençoares. Então, Deus toca na coxa de Jacó e troca o seu nome de Jacó
para Israel. No passar do tempo, um dos filhos de Jacó, chamado José, Deus tem um particular caminho para ele. Um caminho onde ele afasta José da sua família e o leva como escravo para o Egito. José passa por diversas situações naquele lugar. Passa por diversos anos de treinamento. Treinamento na casa de Potifar e treinamentos na prisão, para ele poder, no futuro, administrar o Egito, porque Deus tira ele de presidiário e coloca José como governador. Por quê? Porque alguns anos à frente, Jacó e toda a sua plebe, toda a sua família, todo o seu povo foram salvos da fome e da seca que havia na terra de Jacó, sendo levados para o Egito pelo filho José. Mas dentre os filhos de Jacó, chamado Israel, havia um chamado Judá. E eu quero que você guarde este nome enquanto eu estou pregando nesta noite. Judá. Passado aproximadamente 400 anos, querido, o povo de Jacó aumenta de sobremaneira lá no Egito. E acaba sendo escravizado no Egito por um faraó que não conheceu a José. E que provavelmente ignorou todas as escrituras que haviam sobre o que José havia feito pelo povo do Egito. Deus levanta então outro homem, chamado Moisés, que é criado como filho da filha de Faraó. Comete um erro por querer tomar a ação sobre um egípcio que mata um judeu, um hebreu. Moisés tem que fugir. Passam-se mais 40 anos dele sendo treinado no deserto para a missão que Deus iria colocar lá na frente. Deus o traz de volta para o Egito. Ele convence Faraó com o poder de Deus, utilizando as pragas. Faraó libera o povo e o povo sai da terra do Egito e Moisés leva para a terra prometida, a terra que Deus havia dito que seria levado o povo. E então, mais ou menos 2.500.000 pessoas saem da terra do Egito. Só para você entender, de um tornam-se em 2.500.000 pessoas em aproximadamente 500 anos, talvez um pouco mais. No Egito, 400. Somando com um pouquinho antes, mais de 500. De um, tornam-se 2,5 milhões. Ao sair do Egito, muitos milagres acontecem. Deus tem um cuidado especial com aquele povo. Era imenso esse cuidado. E mesmo assim, o povo fazia o quê? Reclamar. E ao reclamar, diziam que estavam sentindo saudade do Egito, que deveriam ter ficado lá para morrer. Perguntaram se não tinha covas suficientes para serem enterrados no cemitério. Até das cebolas que eles comiam no Egito, eles falaram que tinham saudades. E olha que eles viram o mar se abrir, eles viram a água sair da rocha, eles viram comida cair do céu, eles viram muitas coisas tremendas. E mesmo assim se voltaram para o quê? Para a idolatria. E quando eles se voltaram para a idolatria, isso irou tanto Deus, que a vontade de Deus era destruir todo o povo. Mas Moisés intercede pelo povo e Deus dá um alívio na situação, para que eles prosseguissem. Deus foi observando o homem, as suas ações, os seus pecados, os seus erros. Então ele traz a lei e apresenta para o povo, e mostra uma lei, tintim por tintim, de tudo que eles deveriam fazer, e o povo prontamente diz: tudo que o Senhor nos pede, nós iremos fazer. Grande engano, eles não conseguiam cumprir toda a lei, e o que Deus queria mostrar para eles, apresentando o pecado através da lei, é que eles não conseguiriam cumprir a lei sozinhos. Criou o sacrifício animal para expiação dos pecados,
mas depois de um tempo isso já não era suficiente para Deus. Então, um dia o povo decide que Deus não servia mais para ser rei deles. Então eles pedem um rei. Então Deus pega Samuel e manda encontrar um homem que seria capitão do povo. Observe bem, seria capitão do povo, não rei. Não entendeu? Vamos para a Bíblia. Diz assim a palavra: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de que eu te falei, e esse dominará sobre o meu povo. 1 Samuel 9, 16 e 17. Saul não era para ser rei, era para ser um capitão sobre o povo, mas é elevado à posição de rei. Só que, lembra de quem eu falei, aquele homem chamado Judá? Pois é, em toda essa história, a geração de Judá continua crescendo na história. Vem Pérez, Esrom, de Esrom, Arão, de Arão, Salmão, de Salmão, Obed, de Obed, Jessé. E este Jessé gera um homem chamado Davi, um simples pastor de ovelhas que foi ungido por Deus, este sim, ungido por Deus para ser rei em Israel, no lugar de Saul, que já havia sido rejeitado por Deus por ter desobedecido algumas ordens que Deus havia dado para ele. Este homem Davi, ele foi conhecido no decorrer do tempo como um homem segundo o coração de Deus. Mas com o passar do tempo, queridos, o homem foi se corrompendo. E aí nós olhamos para o livro de Oséias e vemos no livro de Oséias Israel se corrompendo com a idolatria e se tornando infiel a Deus. E esta infidelidade está retratada em Gomer. Gomer era a mulher de Oséias, que o traiu e se afastou dele. Mas Oséias, por amor a Gomer, foi e buscou-a, mesmo sabendo da situação dela. Buscou-a por causa do amor que sentia por ela. Deus foi a mesma coisa, mesmo sendo traído pela idolatria. Busca o seu povo, busca hoje por mim, busca por você. Por quê? Por causa do amor incondicional que Ele tem pelas nossas vidas. Não porque nós merecemos, porque nós, queridos, não merecemos nada. Nós somos maus, temos corações maus. Mas porque o amor de Deus, Ele é leal, porque o amor de Deus, Ele é fiel, porque o amor de Deus, Ele é imutável e Ele jamais perece. O Messias foi prometido. Com o passar do tempo, Deus levanta profetas e vai avisando sobre o Messias que viria, o renovo que edificaria o templo do Senhor, o reparador de brechas, o Emanuel, o Deus conosco, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele viria, estava avisado, estava predito, estava profetizado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Desde aquela época que o Messias seria enviado para salvar o povo dos seus pecados. E a geração de Judá? A geração de Judá continuava crescendo. De Davi vem Salomão, de Salomão Roboão, Roboão Asa, Asa Josafá, Josafá Uzias, Uzias Manassés, Manassés Josias, Josias Eliaquim, Eliaquim Eliúde,
Eliúde, Matã, e Matã a Jacó, pai de José, marido de Maria, que também era descendente de Davi. Ou seja, de Abraão a José, pai de Jesus, 4.000 anos, 42 gerações de uma história linda que se passaram, e que muita coisa aconteceu nesses 4.000 anos. A segunda chance, irmãos, é da geração de Abraão, de Isaque, de Jacó, proveniente de um dos filhos de Jacó, Judá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus vem de uma dinastia de reis, com início em Davi. O filho da Dona Maria, o Messias prometido, é Jesus, chamado de o leão da tribo de Judá. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sua geração, queridos, não é apenas de grandes heróis. Oh, grandes heróis eram da geração de Jesus. Não. Na geração de Jesus, tinham sábios como Salomão, tinham reis como Asa. Mas a geração de Jesus também foi formada por gente comum. Tem pai de nações? Tem. Mas também tem assassinos na geração de Jesus. Tem prostituta na geração de Jesus. Tem líderes na geração de Jesus. Tem viúvas também na geração de Jesus. É uma diversidade de pessoas, como qualquer um de nós tem em nossas famílias. Muita gente, muitas histórias para serem contadas dentro dos nossos parentes e das nossas gerações, que vem vindo de tempo em tempo até chegar a nós. A história de Jesus tem nascimento milagroso através de uma virgem. Já pequenininho escapa de uma matança de crianças determinada por um líder de governo. Volta do exílio aonde ele estava e se estabelece com seus pais na cidade de Nazaré. Nazaré, queridos, era uma cidade considerada de terceira, quarta linha. Seus moradores eram desprezados pela condição social, pela mistura por causa dos países vizinhos e pelo seu sotaque nortista. Jesus era chamado de um nazareno, mas só que ser chamado de nazareno naquela época não era um elogio, era sim um sarcasmo, era sim algo que eles falavam para tirar sarro de Jesus. Aos 30 anos ele começa o seu ministério, e a segunda chance, começa a pregar e a dizer: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos. O que é que ele estava dizendo, meu querido? Ele estava dizendo: ei, a segunda chance de vocês se reconciliarem com Deus está aqui no meio de vocês. Ele ensinava com autoridade nos campos, nas casas, nos montes, aonde ele estivesse. A sua palavra falava sobre o reino dos céus, falava sobre ele ser o caminho, sobre ele ser a verdade, sobre ele ser a vida, sobre como herdar o reino de Deus, sobre como alcançar misericórdia, falava sobre arrependimento, falava sobre ver Deus, falava sobre não matar, falava sobre ofertar com regularidade, falava sobre respeitar a lei, falava sobre evitar o adultério, falava em casar-se e não separar-se, falava em cumprir seus votos, falava em buscar a justiça para a nossa vida. Falou de moral, falou de ética, falou de caráter humano, e ele ainda diz: não se preocupem com o que vocês vão comer, aonde vocês vão morar e com o que vocês vão vestir, porque vocês têm muito valor para Deus. Esse mesmo Jesus falou com ermitões,
falou com desprezados, falou com governadores, falou com jovens, falou com líderes religiosos, falou com anciões, falou com militares, com donas de casa, com crianças, com mulher adúltera, com prostitutas, com enfermos, com mendigos, com cegos, com traidores, independente de quem eram. Jesus aproximou-se e tinha sempre uma palavra de sabedoria para dizer-lhe, sabe por quê? Porque todos estes precisavam de uma segunda chance, aleluia. Por estas e outras coisas, meus queridos, mas principalmente por ser um líder à frente do seu tempo, que não utilizava armas, que utilizava apenas a palavra. E ele dizia, quando curava alguém, vá e não peques mais, ou então vá, teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Palavras como essa, os curados de todos os males, fazia com que muitos não entendessem, tivessem ódio e dissessem que ele não tinha poder para fazer tal coisa ou para falar tal coisa. Ou seja, ele enfrenta com as suas palavras todo um sistema da época. Por isso foi incompreendido e foi condenado. Jesus acabou tocando em religiosos, acabou tocando em políticos que não gostaram de suas palavras. E o povo a quem tanto se dedicou, o povo a quem tanto amou, a quem tanto ensinou, num certo momento o rejeita. E ao rejeitar, escolhe um bandido para ser solto e a Jesus para ser crucificado. Mas tudo isso, querido, faz parte de uma segunda chance para toda a humanidade. E Jesus sabia de toda esta situação, sabia de todo o sofrimento. Como quando lá no jardim do Getsemane, a angústia que ele teve fez com que ele suasse gotas de sangue e dissesse em voz alta: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele sabia o que ele teria que enfrentar dali a algumas horas. Ele sabia o que ele teria que passar para poder dar uma segunda chance para mim e uma segunda chance para você que está me ouvindo. Como cordeiro mudo, Jesus foi levado ao matadouro. Jesus não tinha culpa nenhuma, levado à morte sem pecado. Isso foi afirmado por Pilatos no relato do Evangelho de João 19:4, quando Pilatos diz: não vejo nele crime algum. Quando as pessoas levavam os cordeiros para serem sacrificados, as autoridades religiosas pegavam aquele cordeiro e examinavam o cordeiro para ver se ele não tinha defeito, viravam de ponta cabeça, viam tudo, e quando o cordeiro não tinha defeito nenhum, eles olhavam e diziam: o cordeiro está apto para morrer, para a expiação dos pecados. Ou seja, eles davam a pronte de que não havia defeito nenhum nele. Como Jesus é considerado Cordeiro de Deus, ele precisava também ser aprovado para ser morto. E foi exatamente o que Pilatos fez quando diz: não vejo nele crime algum. Quando isso acontece, mesmo assim ele é levado pelos soldados romanos, ele é espancado, ele é açoitado, não tiveram misericórdia do mestre. Mas ele era chamado de rei dos judeus, precisava ser coroado. Então fazem uma coroa e colocam em sua cabeça. O problema é que essa coroa era uma coroa de espinhos. Pegaram aquela coroa de espinhos e cravaram na cabeça do mestre. E para cravar ela realmente, eles pegaram uma cana trilhada e batiam na cabeça do mestre, para que aqueles espinhos cravassem realmente na cabeça de Jesus. O sangue se esvaía do seu corpo no caminho do Gólgota. As roupas estavam grudadas na sua pele. As pedras estavam encravadas nas feridas dos tombos que ele levava na Via Crucis,
que era uma via crucis de pedras. Ao chegar lá nu, ele foi colocado na cruz. Suas mãos e seus pés foram cravados. Havia muitas câimbras no seu corpo, já extremamente debilitado. Seu corpo cada vez mais pesado na cruz, com grande dificuldade para respirar. Mesmo assim, na cruz do Calvário, ele pronuncia 7 frases. A primeira frase: ele estava preocupado com a reação de Deus. Então ele diz: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Na segunda frase, ele está preocupado com aquele que se reconhece como pecador e se diz arrependido. Reconhece ele como Senhor, reconhece as suas falhas e reconhece que Jesus não tem nenhum pecado. Então ele diz para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira frase: ele está preocupado com o futuro de Maria, sua mãe. Então entrega a João para que cuide dela e diz: mulher, eis aí o teu filho. As 3 primeiras frases de Jesus são frases de preocupação com alguma coisa. Uma com o Pai, 2 com pessoas. A terceira frase é quando ele está se sentindo só, naquele momento de angústia, naquele momento em que todos o abandonaram. Então, pela dor do peso dos pecados, ele fala uma frase muito pesada quando ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora, sua garganta estava seca, pouca salivação, ou quase nenhuma. O seu corpo já com muito pouco sangue, seu corpo já entrando em colapso. Ele diz: tenho sede. Ao falar essa frase, eu acredito que Jesus talvez pensasse que alguém poderia ter uma compaixão dele e molhar um pouquinho dos seus lábios já ressecados e cortados do sol com água. Mas a crueldade dos soldados é tanta que eles pegam uma esponja suja, colocam na ponta de uma lança, molham em um vinho ácido, um vinagre, e colocam aquele ácido na boca de Jesus. Mais dor, mais sofrimento. Sua sexta frase. E após isso, a segunda chance começa a se concretizar, quando do alto da sua dor, ele diz: está consumado. E quando ele fala isso, no último esforço, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele pende a sua cabeça nesse instante, lá dentro do templo, lá em Jerusalém, havia uma grande e pesada cortina de couro. Essa grande e pesada cortina de couro separava o lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, do lugar santíssimo, onde entrava somente o sumo sacerdote. Só ele entrava lá e via a fumaça da glória do Senhor naquele lugar. Ninguém mais entrava lá, apenas o sumo sacerdote. Mas no momento em que Jesus entrega o Espírito, aquela grossa cortina, ela se rasga de alto a baixo, e então se abre. O que isto significa? Significa que agora a glória de Deus, ela é livre. Todos nós podemos chegar. Não é mais o sumo sacerdote que adentra o Santo dos Santos. Qualquer um de nós pode entrar na presença do Senhor, pode sentir a sua presença, pode falar com Ele, pode ver a sua glória frente a frente. Quando Jesus desfalece e morre, Ele abre este caminho e nós podemos entrar na presença de Deus e falar com o Pai. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos sentir a sua
Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Qualquer pobre mortal, qualquer um de nós pode se achegar a Deus, pode participar da sua glória pelo ato de Jesus na cruz do Calvário. Querido, a segunda chance está consumada. Agora eu e você podemos nos aproximar de Deus, nos arrependendo dos nossos erros, dos nossos pecados, e falarmos diretamente com o Pai, através de Jesus. Jesus é a minha segunda chance, é a sua segunda chance, é a chance de nós termos uma nova vida em Cristo Jesus. E como Adão lá no jardim falava com Deus, Adão lá no jardim andava com Deus, até o momento que ele cai, é expulso do jardim e perde essa comunhão, esse tato com Deus. Com a segunda chance que Jesus nos dá, nós podemos andar com Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos viver com Deus, porque a presença dele é livre. Nós ouvimos, nós sentimos, nós adoramos, nós louvamos, porque o preço foi pago na cruz do Calvário, e hoje nós somos livres do pecado, hoje nós somos livres para adorar ao nome do Senhor. Esta é a segunda chance para a sua vida, é a segunda chance para a minha vida, e só precisa de uma coisa, querido: arrependimento, confissão de pecados e entrega total a Jesus Cristo. É a nossa segunda chance de nos aproximarmos e voltarmos a termos comunhão com Deus. No texto que nós lemos, lá de Lucas 15, nós vemos que o filho tomou uma atitude, cometeu todos os erros possíveis, mas ele toma uma atitude e diz: vou voltar para a casa do meu pai e pedir uma segunda chance para ele. E essa segunda chance ele diz: você, como um jornaleiro, não precisa ser tratado como filho, posso ser tratado como um trabalhador. Mas o pai, todos os dias eu acredito que o pai saía, ia até a porteira da fazenda e ficava olhando: será que meu filho vai voltar? Será que ele virá? Será que ele vai chegar? O pai não esqueceu do filho, por mais que o filho tenha cometido tantos erros. O pai estava esperando o filho de braços abertos. E até que um dia ele sai na porteira e de repente ele olha ao longe, vem um homem maltrapilho, sujo, frustrado, decepcionado, machucado com a vida. E ele olha de longe, queridos, e a Bíblia diz que ele reconhece o filho mesmo naquela podridão, mesmo naquela sujeira. E quando ele reconhece o filho, ele não vira as costas para o filho e vai embora, fechando a porteira e botando um cadeado. Não, pelo contrário, ele abre a porteira, acredito eu, e sai ao encontro do filho, correndo no meio do caminho, e chega lá, e dá um abraço no filho, e diz para o filho a alegria de tê-lo de volta dentro da sua casa. E ali ele chama os seus funcionários, manda matar um bezerro gordo, manda fazer uma festa, assar a carne. Por quê? Porque ele queria se alegrar. Manda colocar um anel no dedo do filho. Anel significa aliança. Ele está ali, a aliança dele com o filho continuava. E ele se alegra abraçando o filho e festejando com roupas novas para o filho, com calçados novos para o filho, com uma grande alegria e uma grande festa. Sabe o que isso quer dizer para nós, querido?
que quando nós estamos longe do caminho do Senhor, o Senhor continua a nos observar e esperar que nós tomemos uma atitude e digamos: lá fora não serve para mim, lá fora está difícil longe do Senhor. Senhor, eu quero uma segunda chance. A segunda chance já está dada, já foi entregue. A segunda chance é Jesus, o Senhor, com a morte na cruz do Calvário. Então nesta noite eu quero te convidar. O Pai está de braços abertos para te abraçar, para te receber, e nós queremos fazer uma grande festa por você estar voltando para a casa do Senhor, por você estar voltando para a casa do Pai. Hoje é um dia de uma segunda chance. Hoje é um dia para você parar de pensar em sair dos caminhos do Senhor e para você voltar com toda a alegria. Para você que está fora, voltar. Para você que está em dúvida, ficar na presença do Senhor e não sair dela. Volta, meu querido, para os braços do Pai enquanto é tempo. Vem para esta segunda chance. Jesus está voltando a qualquer momento e eu não quero ir embora para o céu sozinho. Eu quero que você vá comigo, eu quero que a minha família vá comigo, que os meus irmãos vão comigo, que os meus amigos vão comigo para o céu. Então nós estamos te esperando e eu quero convidar a você nesta hora, para que se você estiver voltando para os caminhos do Senhor, para que se você estiver desistindo de sair dos caminhos do Senhor, aí no Face, coloca uma mãozinha, levanta duas mãozinhas lá, faz um sinal, dizendo que você está realmente voltando para o Senhor, ou ficando nos caminhos do Senhor, e nós vamos orar, entrar em contato, e orar com você, aleluia. Nesta hora, eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, é a sua segunda chance. Tome uma atitude, volta para os caminhos do Senhor, ouça toda essa história que eu te contei, e tudo que eu te contei é para dizer: Jesus é a tua segunda chance, aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos por esta palavra, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu te adoro, Pai, eu te louvo, Pai, eu te magnifico, Pai, eu te engrandeço, Senhor, porque tu tens tocado nos corações, tu tens tocado numa pessoa agora que está nos ouvindo, Senhor, e está dando esta segunda chance para ela, e tu está dizendo: volta, volta, volta enquanto é tempo, aleluia, volta enquanto é tempo, aleluia, volta enquanto é tempo para o Senhor. Oh Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus santo, abençoa, Pai, esta pessoa também que nesta hora está te aceitando como Jesus, como Salvador, como único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor, e limpa de todo pecado, purifica, Senhor, esta pessoa, escreve o nome dela no livro da vida, aleluia, aleluia, aleluia. Tem um hino lindo, que fala assim: quando Jesus estendeu a sua mão. É um hino maravilhoso, e eu gostaria de cantar juntamente com a equipe, para que você que está em casa comece a sentir aí a presença do Senhor tocando na tua vida, tocando no teu coração, segurando as tuas mãos, porque se Jesus segurar na tua mão, você não vai soltá-la. Cante conosco nesta hora. Eu
Jesus estendeu a sua mão. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia.